Olá amigos, meu nome é Everton Henrique Gonçalves Cardoso, sou professor de Geografia e daremos continuidade em diferentes aspectos geográficos ligados à realidade brasileira, ao chamado espaço brasileiro. Nessa etapa do material, abordaremos uma série de pontos muito importantes relacionados à geografia de nosso país, como por exemplo, múltiplos aspectos ligados à nossa população, ou seja, as características ligadas aos mais de 201 milhões de habitantes que nós temos dentro de nosso território. Falaremos muito também sobre nossas principais atividades econômicas, ou seja, as diferentes atividades desempenhadas ao longo do território brasileiro, inclusive tentando entender tudo isso dentro de uma perspectiva histórica, que também é extremamente importante, uma vez que o Brasil não teve sempre as mesmas vocações econômicas, muitas coisas foram sendo mudadas ao longo do tempo. Falaremos também da industrialização brasileira, que é uma coisa que está intimamente ligada também à própria economia do país. A urbanização, somos um país extremamente urbano, com mais de 85% das pessoas vivendo nas cidades, portanto as cidades ganham uma importância muito grande e nós observaremos informações sobre a urbanização do nosso país também. Falaremos um pouco sobre fontes de energia utilizadas no Brasil, pontos positivos, pontos negativos, ligados à escolha da matriz energética ou das matrizes energéticas brasileiras. Um pouco também ainda na ideia de economia, na chamada agropecuária do Brasil, quais são os principais produtos, as áreas de produção, algumas limitações, alguns dos pontos positivos, alguns dos pontos negativos e também os chamados impactos ambientais relacionados à realidade brasileira. Lembrando que impactos já foram muito trabalhados também na outra etapa do vídeo, na outra parte do material, quando se abordou a questão dos biomas, quando se abordou a questão da hidrografia do Brasil, as mudanças climáticas, muitos desses pontos já foram abordados, mas nós iremos contextualizar todas essas informações para vocês. Portanto, meu querido amigo que está acompanhando a videoaula, observe que os temas serão abordados de maneira integrada. Não necessariamente seguirão aquela ordem específica abordada no edital, porque na geografia as coisas muitas vezes estão interligadas entre si. E dessa maneira nós tentaremos fazer aqui um bate-papo bem bacana com vocês. Eu espero que você consiga participar da videoaula fazendo uso do espaço do estudante, envie suas perguntas, envie suas sugestões, suas colocações, que nós em tempo muito breve iremos responder a vocês, para que a aula, mesmo que você acompanhando de maneira remota, possa proporcionar essa interatividade, como se fosse um verdadeiro, pelo menos de uma maneira simbólica, espaço de sala de aula. Estou esperando então as dúvidas de vocês, já coloco de antemão. Vamos observar então algumas características ligadas mais a esta parte humana da geografia, ligada à economia, à população, à urbanização, à industrialização. O primeiro ponto que eu gostaria de observar com vocês é que o Brasil é um país muito forte no tocante ao chamado extrativismo vegetal. Bom, vamos lembrar primeiro algumas características do que seria essa atividade denominada de extrativismo. O extrativismo é uma atividade basicamente ligada ao setor primário da economia, junto com a agricultura, junto com a pecuária. E a própria palavra diz extrativismo, ou seja, se extrai da natureza determinadas coisas que se apresentam prontas dentro dela, ou pura e simplesmente necessárias de passar apenas por um determinado tipo de beneficiamento. Existem dois extrativismos básicos existentes em nossa sociedade, que é o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. E os próprios nomes já os autodefinem. O vegetal é tudo aquilo que você extrai da natureza na perspectiva vegetal, como algumas plantas, como madeira, como alguns frutos, etc. E o mineral, diversos minérios que são retirados do ambiente. Ferro, manganês, bauxita, a cassiterita, o próprio petróleo, carvão mineral, enfim. N produtos que podem ser retirados do ambiente, uma vez que eles já se encontram prontos na natureza. Num primeiro momento, nós abordaremos com vocês a ideia do extrativismo vegetal e sua importância para o território nacional. E aqui eu listei algumas coisas importantes, alguns produtos que são muito importantes retirados da natureza. Tanto que eu coloquei aqui num primeiro momento o próprio pau-brasil, vou selecionar a minha canetinha com vocês aqui para listar, porque ele é um produto extremamente importante. Ele estava ligado, inclusive, à própria história do nosso território. Lá desde o início do período de colonização do Brasil, antes mesmo do chamado período colonial, naquele período chamado de pré-colonial, uma das primeiras e importantes atividades econômicas a qual a colônia foi submetida, no caso, aos interesses da metrópole, foi a extração do pau-brasil.
uma vegetação típica da área de Mata Atlântica, muito encontrada na faixa litorânea e que acabou sendo extremamente explorada naquele período, não somente pela sua madeira, mas também pelos corantes que eles acabavam produzindo a partir das resinas presentes dentro do pau-brasil. Então o pau-brasil tem uma ligação histórica com o nosso país, inclusive batizou o nosso país. Madeiras em geral. O Brasil é muito rico em mogno, em cedro, em marfim, em jacarandá, em jequitibá. Madeiras que são usadas para finalidades mais nobres, como, por exemplo, produção de móveis, produção de embarcações, acabamentos de veículos, assoalhos, mas também para outras utilizações, como para fazer carvão vegetal, como para fazer a lenha, como para usar para fazer um mourão de cerca, um balancinho, o forro de uma casa, enfim, são N atividades ligadas às múltiplas madeiras existentes dentro do território nacional. A castanha do Pará é um outro produto muito interessante também que eu gostaria de observar com vocês, bem bacana, bastante extraído no nosso território. O palmito, o açaí, a seringueira. A seringueira nós tivemos um grande ciclo da borracha no território nacional, mais precisamente na região norte, ali mais ou menos século XVIII, uma atividade muito intensa, ao longo do século XIX também, o pessoal retirando o látex, eu vou inclusive mostrar uma foto para vocês logo na sequência, entre outros, como a própria lenha, que aí são diferentes tipos de madeira, o babaçu, a carnaúba, a piaçava, a castanha de caju, buriti, enfim, o Brasil por sua diversidade ambiental, diferentes tipos de clima e diferentes, obviamente, tipos de formações vegetais, vai proporcionar um leque muito gigantesco de produtos a serem retirados da natureza. Daí essa diversidade muito grande. Vocês podem perceber aqui produtos de origem tropical, produtos de origem equatorial, temos produtos também de origem subtropical, enfim, o Brasil acaba tendo uma diversidade muito grande de produtos passíveis de exploração vegetal. Trouxe inclusive aqui para vocês algumas imagens que simbolizam a realização desse extrativismo. Essa primeira imagem aqui eu gostaria inclusive de cortar para o slide, mostra de uma maneira muito específica algumas informações relativas a alguma das primeiras atividades econômicas desempenhadas dentro do território brasileiro, que é a extração do pau-brasil. Vocês podem observar aqui a madeira, o trabalho escravo indígena sendo realizado dentro desse território, a utilização das caravelas, fazendo o contato entre o ambiente colonial e o ambiente metropolitano, no caso o Brasil era colônia, Portugal era metrópole, mostrando uma importante atividade econômica do Brasil, uma das primeiras grandes atividades econômicas, que foi a extração do pau-brasil. Posteriormente, voltando aqui à nossa discussão, nós temos a presença de uma outra imagem muito bacana, que também mostra uma atividade econômica extremamente importante para o território brasileiro, que foi o extrativismo do látex. Eles faziam esse processo de sangria realizado na chamada seringueira. Ela soltava uma resina, essa resina acabava caindo nesse copinho aqui, que posteriormente acabava sendo transformado na borracha, uma matéria-prima muito importante também para o território. Essa outra aqui é uma palmeira muito interessante também, encontrada sobretudo no norte do Brasil, na transição entre norte e nordeste, ali no estado do Maranhão, por exemplo, que fica no nordeste, a chamada carnaúba, que dela se extrai uma série de produtos, as próprias folhas, o caule e uma cera, uma resina que dá origem a uma cera muito bacana, que é a cera de carnaúba, usada, por exemplo, para o polimento de veículos. É uma coisa muito importante de ser observada. E temos aqui também a ideia do açaí. O açaí é um produto muito importante, eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter comido um açaí na tigela, misturado com sorvete, misturado com castanhas, uma série de coisas nesse sentido. No Sudeste é muito apreciado esse produto e ele, obviamente, é oriundo do extrativismo. Existem algumas localidades que plantam também a árvore, né, que dá origem ao açaí, mas algumas áreas são fundamentalmente extrativistas. Mas eu gostaria de comentar uma coisa com vocês aqui que eu acho extremamente importante. Quando nós falamos do extrativismo, nós temos que entender que existem dois tipos básicos de extrativismo. Temos um extrativismo vegetal mais ligado a comunidades nativas, voltado sobretudo para a subsistência, onde a comunidade mora perto dessas áreas onde são feitas as atividades extrativas e que acabam sobrevivendo dela naturalmente. E um extrativismo mais predatório,
que é um extrativismo geralmente feito em larga escala, com a destruição do ambiente a qual ele está inserido. São dois extrativismos muito diferentes. E aí, já trabalhando um pouco do contexto social e do contexto ambiental ligado a essa ideia, nota-se nitidamente que essas duas formas concorrem uma com a outra, por uma razão muito simples. Quando o extrativismo predatório ocorre num determinado ambiente, para obtenção de madeira em larga escala, ou de um determinado produto em larga escala, muitas vezes ele acaba por descaracterizar as condições ambientais dessa localidade. E isso vai interferir diretamente na sobrevivência das famílias que vivem daquele espaço. Então é muito importante nós entendermos essas duas questões. Aquele extrativismo que convive com a floresta, que é o da subsistência, do extrativismo que degrada a floresta, que é o extrativismo predatório. Isso é muito importante. A título de curiosidade para vocês, eu gostaria de cortar para o slide, eu trouxe mais uma informação que ela é relativa ao ano de 2006, mas é uma informação relativamente atual, sobre o extrativismo vegetal no Brasil, sobretudo ligado à extração da madeira em toras. Vamos observar algumas áreas que são muito importantes aqui. Por exemplo, nós temos essa porção oeste do território do estado da Bahia, algumas áreas em Minas Gerais, uma grande exploração da mata de araucárias entre o Paraná e Santa Catarina, mas vocês notam de uma maneira muito expressiva que a maior parte da extração de madeira feita dentro do território nacional acaba ocorrendo dentro da área de floresta amazônica. Uma série de espécies que são muito nobres, com um valor econômico muito significativo, e aí você percebe nitidamente o avanço da extração vegetal sobre esses territórios. Uma outra área que foi muito explorada também são as áreas de Mata Atlântica, mas vocês podem perceber que praticamente não existe mais nada a ser explorado na Mata Atlântica, uma vez que essa exploração já acabou virando história, voltando aqui para a nossa discussão. As áreas de Mata Atlântica acabaram já sendo fortemente exploradas, não tendo tantos exemplares vegetais para a finalidade de extrativismo, no caso, o extrativismo de madeira. Portanto, esta é uma primeira atividade de que nós observamos nesta aula, a questão do extrativismo no Brasil. Notem que pela tropicalidade do Brasil, pela grande área do nosso território, nós somos muito ricos em florestas e isso acaba potencializando as atividades extrativas dentro do nosso país. Continuando a ideia de extrativismo, mas agora nós vamos observar uma informação diferente, que é a ideia dos recursos minerais dentro do nosso território. Qual que é a ideia básica que nós temos que entender dentro do chamado recurso mineral? Vamos pensar sempre o seguinte: existem as rochas. As rochas são constituídas de minerais, elas são um agregado de minerais. E muitos desses minerais possuem um valor econômico muito significativo. Nós encontramos, por exemplo, dentro da exploração mineral brasileira, o ferro, nós encontramos o manganês, nós encontramos o cobre, nós encontramos o ouro, alguns metais, outras pedras preciosas diversas, o próprio carvão, muito petróleo. Quer dizer, essa exploração mineral, ela também é extremamente importante. E eu trouxe aqui para vocês um mapa que eu gostaria de cortar para o slide, que apresenta alguns dos principais metais ou recursos minerais explorados no Brasil. Nós temos minerais que são metálicos, que apresentam metal em sua constituição, como por exemplo o alumínio, o cobre, o estanho, o ferro, o manganês e o próprio ouro. E nós temos alguns que são não metálicos, ou seja, aqueles que não possuem metal em sua composição, como o calcário, que é muito utilizado, por exemplo, no processo de agricultura para regular o pH do solo, o próprio diamante, o sal, muito utilizado na cozinha, e alguns energéticos, como por exemplo o carvão mineral, além do petróleo, que também está exemplificado para vocês. Continuando a observação do próprio mapa, você vai perceber que existem algumas áreas em azul que representam a produção de alumínio, que é muito grande no próprio estado do Pará, ela é muito grande também aqui na fronteira com o Amapá, algumas áreas aqui no Pará também, na fronteira com o Maranhão, enfim, uma série de áreas muito importantes na produção de alumínio. Um tom um pouco diferente de azul mostra a produção de cobre, muito forte aqui na região da Bahia, na fronteira aqui do Pernambuco, algumas áreas também no próprio Ceará, outras áreas no Mato Grosso do Sul, no próprio Mato Grosso, em Goiás, algumas áreas aqui próximas ao Paraná também. Temos o estanho, que é representado em verde, muito forte aqui em Rondônia, na região noroeste do Mato Grosso, também no estado do Pará, algumas áreas aqui próximas também à divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
Temos a presença do ferro. O ferro, o Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário internacional. O Brasil é um dos players internacionais na produção de ferro. Destaca-se o estado do Pará, a região do quadrilátero ferrífero. Temos um pouco também aqui na região do maciço do Urucum. O manganês, representado nesse tom de lilás, também aqui no maciço do Urucum, também na região do Pará, também na região do quadrilátero ferrífero. O próprio ouro, nós temos algumas jazidas de ouro espalhadas em várias porções do território nacional. Vocês vão perceber então que o mapa, à medida que eu vou mostrando as informações, ele vai ficando bastante poluído. Algumas áreas de carvão, sobretudo no sul do Brasil, aqui na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, por exemplo, e petróleo. Petróleo aqui, por exemplo, na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, algumas áreas do Nordeste, algumas áreas do Norte do país, que são extremamente importantes. Voltando aqui à nossa discussão, vocês vão perceber então que eu deixei o mapa bastante poluído com vocês. Ou seja, podemos dizer que o Brasil ele é muito rico em recursos minerais, por ter uma vasta estrutura cristalina coberta por alguns terrenos sedimentares. Nós somos suficientes em alguns metais, nós somos carentes em outros minerais e, obviamente, nós somos abundantes em outros. Eu vou citar, por exemplo, para vocês, alguns que são extremamente abundantes no Brasil, como, por exemplo, o ferro e o manganês. Nós temos uma quantidade suficiente para atender às nossas necessidades, mas, ao mesmo tempo, ainda produzimos um excedente que é extremamente importante na exportação brasileira, gerando divisas, gerando recursos para o nosso país. Inclusive, eu fiz a anotação e o destaque de 3 áreas. Vocês podem perceber esse círculo cinza que eu fiz aqui com vocês. Esse é o grande projeto que nós chamamos da área da chamada Serra do Carajás. É uma área muito forte e importante na produção mineral do Brasil. Nós temos um outro círculo que eu fiz aqui para vocês agora, que nós chamamos de maciço do Urucum. Esse maciço do Urucum também acaba sendo uma área extremamente importante na produção mineral do Brasil. E o último círculo que eu fiz com vocês é uma área que nós chamamos de quadrilátero ferrífero. Essa é uma área também extremamente importante do território nacional na produção de recursos minerais. Esses materiais são todos muito destinados ao mercado interno, mas também para a exportação, pelo fato do Brasil ser um player global, um grande produtor desses recursos. Vamos guardar então para vocês algumas informações que são importantes. O Brasil tem uma grande produção mineral, com amplo destaque para a questão do ferro, para a questão do manganês, que atende às necessidades internas e ao mesmo tempo garante um vasto excedente para fins de exportação. Bom, um outro recurso que é muito importante, ele já foi citado de uma maneira breve no slide anterior, é a questão do petróleo. E para abordar petróleo com vocês, eu trouxe algumas datas de antemão que são extremamente importantes. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de fazer com vocês é uma revisãozinha dessa questão ambiental. Do que vem a ser o petróleo? O petróleo é um combustível, ele é um hidrocarboneto de origem fóssil, ou seja, nós estamos falando de um combustível fóssil, não renovável, grande produtor, quando queimado, daqueles gases que potencializam o efeito estufa, gerando o chamado aquecimento global do planeta, conforme nós já dissemos em momentos anteriores de nossa videoaula. E eu coloquei aqui algumas datas que são muito importantes para entendermos a história do petróleo dentro do território nacional. Lá na década de 50, mais precisamente no ano de 1953, no segundo governo do então presidente Getúlio Vargas, aquele que se matou, foi criada no Brasil a Petrobras. Quando se criou a Petrobras no Brasil, já existia exploração de petróleo no nosso território, mas não era uma produção tão significativa e ela era basicamente controlada pelo mercado externo, por empresas internacionais que atuavam dentro do território brasileiro. À medida que a Petrobras foi criada, no ano de 1953, estabeleceu-se no Brasil o que nós chamamos de monopólio do petróleo. O Estado teria todo o monopólio da produção de petróleo, da pesquisa de petróleo, da prospecção, que é a retirada desse petróleo das reservas naturais, do refino
e da própria comercialização. Inclusive existiam jingles muito fortes na época, como o petróleo é nosso. Era uma medida muito populista do próprio Vargas, de afirmação do poder do Estado, que inclusive gerou bastante polêmica naquela época, polêmicas estas que, como vocês sabem, acabaram combinando inclusive com o próprio suicídio do então presidente. Na década de 70, nós tivemos uma questão importante, que são assuntos muito abordados dentro das aulas de geografia, quando aborda-se a ideia de geopolítica, geoeconomia. As chamadas crises do petróleo. O Oriente Médio, como vocês sabem, naquela época, vivia um período de instabilidade política muito grande, sobretudo por conflitos entre os israelenses e os palestinos, o Irã e o Iraque, enfim, aquela região sempre foi uma região muito fervorosa no tocante aos conflitos, às guerras, à instabilidade territorial, à instabilidade política, se mistura um pouco de religião em tudo aquilo, é uma coisa muito complicada. E como aquela região é uma região extremamente produtora até os dias atuais, todas as vezes que a instabilidade política acontecia, naturalmente isso acabava refletindo no preço do petróleo, porque o mercado mundial é ainda extremamente dependente da produção de petróleo no Oriente Médio. Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, o próprio Iraque, enfim, uma série de países que são extremamente produtores de petróleo. E aí o que aconteceu? Dois grandes choques do petróleo aconteceram na década de 70. E isso elevava o preço do petróleo no mercado internacional. E o Brasil e a Petrobras, como ficavam nessa situação? A Petrobras não era esse monstro gigantesco que é hoje. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, a Petrobras produzia aproximadamente 14% do petróleo consumido no mercado nacional. O restante era todo importado. Isso significa que o Brasil ficava extremamente vulnerável às oscilações do preço do petróleo no mercado internacional, visto que a maior parte do petróleo brasileiro era um petróleo que vinha do exterior. O que o governo fez então? Vamos lembrar que com a criação da Petrobras lá em 53, foi estabelecido o monopólio do petróleo nas mãos do Estado. Isso significava que, por lei, nenhuma outra empresa poderia atuar no setor. O que o governo fez? Ele relativizou esse monopólio, permitindo a realização de algumas atividades em parceria com outras empresas, ou seja, a Petrobras não teria mais o pleno domínio de todas as atividades ligadas à produção do petróleo, à disponibilização do petróleo para o mercado consumidor. E aí, obviamente, o governo acabou aceitando a entrada de algumas empresas internacionais por meio de alguns contratos, por meio de algumas parcerias, e também na época, é importante fazermos essa ressalva, aconteceu a criação do Proálcool, que era um programa que incentivava a produção do que hoje nós chamamos de etanol, que é um combustível, inclusive, muito importante hoje, utilizado sobretudo nos veículos flex. Muitos deles acabam optando pelo etanol porque ele tem uma octanagem mais elevada, dá um melhor desempenho no carro, ou pelo fato, das vezes, ele ser economicamente mais viável. Nessa época, então, o governo incentivou tanto empresas a montarem as grandes destilarias, como também incentivavam as pessoas a terem veículos movidos, na época, chamado de álcool, com o IPVA mais barato, o álcool não podendo custar, eles tabelavam o valor para ele custar até um percentual da gasolina, para que ele se tornasse sempre convidativo do ponto de vista econômico. Enfim, foram algumas medidas que o governo tomou na época para tentar diminuir a dependência do petróleo que o Brasil tinha, sobretudo aquele que vinha do exterior. Depois nós temos o ano de 1997. Uma coisinha aconteceu aqui que eu acho importante. Em 88, a promulgação da nova Constituição do Brasil, em 1988, ela retomou a ideia de monopólio do petróleo nas mãos da Petrobras. Senão vai ficar um pouco sem contexto o que eu vou explicar para vocês. Em 97, o monopólio é quebrado de vez. O fim do monopólio é estabelecido e foi criado a chamada ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Seria uma agência reguladora da produção de petróleo no Brasil. Poxa, professor, a Petrobras deixa de existir então? Não, ela não deixa. Mas existem outras possibilidades de se explorar no petróleo no Brasil que não fosse pura e simplesmente pelas mãos da Petrobras. A Petrobras passa a ser mais uma das empresas que pode produzir petróleo dentro do nosso território. Mas, obviamente, que mesmo com essa flexibilização da exploração, existia uma certa concentração nas mãos da Petrobras. Ela ainda é a empresa que passa a ficar com a maior parte dos contratos, com a maior parte dos pontos de exploração de petróleo dentro do nosso território. Uma outra data muito importante ligada à história do petróleo no Brasil é o ano de 2006. Em 2006, no mandato do então presidente Lula, declara-se a autossuficiência do Brasil
na produção de petróleo. O que seria essa chamada autossuficiência? Segundo dados do próprio governo, estimava-se que o Brasil teria condições de suprir toda a sua demanda de petróleo. Conseguia-se ter uma quantidade significativa de petróleo para atender todo o mercado interno do país. E esse foi um ponto extremamente importante, muito comemorado. Tão comemorado como no ano de 2007, no mandato do também presidente Lula, em que foram dadas as primeiras informações sobre uma coisa que revolucionaria o Brasil como um todo. E quando eu digo revolucionar o Brasil como um todo, não é pura e simplesmente a questão energética, é a questão do orçamento da União, de o que se faria com todo esse suposto dinheiro que entraria para o Brasil a partir de então. Por quê? Porque o ano de 2007 foi o ano em que foi anunciado o encontro de grandes reservas de petróleo na chamada camada pré-sal. Camada pré-sal é um assunto que bomba em concursos, que bomba em vestibulares, que cai muito no Enem também. É um tema sempre muito importante de ser estudado. E, obviamente, nós chegamos nos dias atuais, já com algumas áreas de pré-sal sendo exploradas, com os leilões que fizeram parcerias com empresas chinesas e também com uma empresa holandesa para a exploração desse petróleo, porque é muito importante nós dizermos o seguinte: o pré-sal, eu vou mostrar inclusive uma imagem para vocês logo na sequência, é um petróleo extremamente importante, mas ele está em águas muito profundas. E a tecnologia para explorar o petróleo não é fácil. O Brasil tem essa tecnologia, segundo informações da Petrobras, mas aí faltaria um pouquinho de dinheiro. Daí a realização dessas parcerias que acabam de uma forma ou de outra viabilizando a produção do petróleo na chamada camada pré-sal. Aqui eu tenho para vocês algumas imagens que são extremamente importantes, que elas mostram as principais áreas, os principais blocos concedidos à exploração do petróleo no Brasil. E eu gostaria que vocês observassem que nós temos uma diferença muito significativa de algumas outras áreas do planeta. Vocês vão perceber que a maior parte da exploração do petróleo no Brasil é uma exploração feita em faixas litorâneas. Notem por gentileza, nós temos aqui Pelotas, nós temos toda a grande bacia de Santos, a bacia do Espírito Santo e de Campos, lembrando que essa atualmente é a maior bacia produtora do Brasil, ela é inclusive chamada do Oriente Médio brasileiro devido à sua grande importância na produção de petróleo, áreas litorâneas no Recôncavo Baiano, Sergipe e Alagoas, a bacia Potiguar lá no Rio Grande do Norte e também a bacia do Ceará, e também todas as áreas aqui na chamada foz do Rio Amazonas, Pará, Maranhão e também Barreirinhas. Nas áreas interioranas, destacam-se as áreas produtoras do Amazonas e do Solimões e também algumas áreas na fronteira do Paraná com o estado de Santa Catarina, uma área extremamente importante para ser observada. Aqui está aquela figura que eu prometi para vocês. Eu gostaria de cortar para o slide para que vocês pudessem observar onde é efetivamente a produção da chamada camada pré-sal. Deem uma olhada por gentileza. O Brasil já tinha algumas áreas, algumas reservas, como a de Enxova, como a Piraúna, como a Marimbá, Marlim, Marlim Sul, e vocês vão percebendo que a profundidade vai aumentando. Lá em 1999, já nós tínhamos a produção na chamada Roncador, a mais de 3 mil metros de profundidade, a nova Roncador lá a mais de 4 mil metros de profundidade. Agora nós estamos falando na chamada Bacia de Santos, mais precisamente na reserva Tupi, que começa a ser observada a partir do ano de 2007, mais de 7 mil metros de profundidade. Por que se chama de camada pré-sal? Quando você fez a pré-escola, não foi um período que você fez antes de entrar no ensino fundamental regular? Muito bem, observem isso. Nós temos uma enorme camada rochosa, depois nós temos uma outra enorme camada, depois nós temos uma vasta camada de sal, que chega a aproximadamente 2 km de espessura. Só a partir daí você tem esse petróleo, que obviamente carece de tecnologias muito significativas para que ele chegue em superfície. Voltando aqui à nossa discussão. É uma área, portanto, extremamente importante para que vocês compreendam a evolução que o Brasil pode ter no cenário internacional. Hoje se fala, por exemplo, alguns dados não são tão conclusivos a essa perspectiva, são inclusive conflitantes, mas coloca-se o Brasil como o 13º maior produtor de petróleo do planeta.
com essa questão da descoberta do pré-sal, que a quantidade de barris vai evoluir de uma maneira muito significativa, fala-se que o Brasil pode chegar a ser o sexto, sétimo maior produtor mundial de petróleo. E com toda essa grana entrando no orçamento da União, a se confirmar os projetos existentes, que 75% dos royalties do petróleo serão investidos em educação, nós podemos esperar aí o Brasil como uma grande potência nesse segmento. Agora, obviamente que existe uma distância muito grande entre coisas que são teoria e coisas que são práticas. Vamos ver se tudo isso efetivamente vai se confirmar e o Brasil vai ser efetivamente uma potência dentro desse setor. Aqui tem mais um gráfico que eu gostaria de observar com vocês, gostaria inclusive de cortar para o slide, para que nós possamos fazer uma análise da evolução da chamada produção de petróleo no Brasil. Fiz uma separação aqui nesse gráfico, que tem como fonte a própria Petrobras, entre o petróleo explorado em terra e o petróleo explorado em mar. Em terra, como vocês podem perceber, com a cor verde, em mar com a cor azul e o total representado em vermelho. Vocês podem observar que, conforme foi dito no slide anterior, a produção em mar supera de uma maneira muito significativa a produção em terra. Mas olhem só, em 1950, o quanto se produzia? Vamos pegar aqui quando o gráfico começa a ficar um pouco mais legível. 1985, aproximadamente 600 mil barris de petróleo. Em 2005, o Brasil deu um salto para mais de 1.600.000 barris de petróleo dia. Mais ou menos aqui no ano de 2008, 1.800.000 barris de petróleo dia. Hoje nós temos uma produção que está chegando perto aos 3 milhões de barris de petróleo dia. Fala-se que o Brasil pode alcançar uma produção próxima a 5 milhões de barris de petróleo por dia, que seria uma coisa extremamente significativa, extremamente importante para o território nacional, mudando completamente o patamar que o Brasil passa a ter na produção de petróleo em escala internacional. Bom, mas como vocês sabem, a maior parte do petróleo no Brasil ele é explorado pela Petrobras, e aí eu gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses com vocês, atualizando algumas informações e inclusive trazendo essas ideias, essas discussões extremamente atuais, que inclusive foram temas significativos na última campanha presidencial, a campanha que deu a reeleição à presidenta Dilma Rousseff, que são todos os escândalos envolvendo a Petrobras. Esse é um assunto que mistura geografia com atualidades, que é muito importante de você observar. Eles falam na existência de um chamado petrolão, em alusão ao chamado mensalão, que seria a utilização dessa empresa estatal, a Petrobras, para a realização de gigantes processos de desvio de dinheiro público, que obviamente acabariam favorecendo determinadas empresas ou algumas personalidades políticas do nosso país. E quais são os principais problemas envolvendo a Petrobras? Por exemplo, eu quero dizer para vocês que a Petrobras já é alvo de investigações do Tribunal de Contas da União, chamado TCU, da Polícia Federal e do próprio Ministério Público. Fala-se, inclusive, na criação de uma grande CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar de maneira mais efetiva todas as acusações feitas sobre a Petrobras ligadas a esse suposto esquema de corrupção existente dentro da empresa. Aliás, pós-resultados que acabaram culminando com a derrota do candidato mineiro Aécio Neves para a então presidenta e possivelmente por mais 4 anos a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, fala-se inclusive em investigações mais profundas que possam levar a um impeachment da presidenta. Inclusive, às vésperas da eleição, a revista Veja lançou uma reportagem de capa muito grande que gerou uma polêmica enorme. O próprio Partido dos Trabalhadores entrou com ação na revista Veja para retirá-la de circulação, ganhou o direito de respostas dentro do próprio site, quer dizer, foi um furdúncio gigantesco às vésperas da eleição, dizendo que o doleiro Youssef, como de uma maneira ou de outra ele colaborou com as investigações desse esquema de corrupção na Petrobras, ele afirma que Dilma e Lula sabiam claramente de tudo o que acontecia na empresa. A própria Dilma diz que vai exigir explicações maiores sobre isso, que vai entrar com processos porque a revista não tinha uma comprovação efetiva desses dados para soltar isso, dizendo que isso acabou sendo uma campanha eleitoral velada pró-Aécio Neves. Enfim, foi uma situação muito complicada na época. Mas quais são as essências que discutem, os casos práticos que discutem a materialização da corrupção dentro da Petrobras? Nós temos algumas coisas, como por exemplo, eu gostaria de cortar para o slide com vocês, as suspeitas de superfaturamento
e evasão de divisas na compra da refinaria de Pasadena, no Texas, no ano de 2006. Também os indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. E também indícios de pagamento de propina a funcionários da petroleira pela companhia holandesa SBM Offshore. Ou seja, nós temos uma série de pontos que acabam colocando a Petrobras na berlinda como um alvo de intensas investigações. Bom, a título de curiosidade, obviamente, nós sabemos que a Petrobras é um monstro na produção de riquezas para o país. E que onde tem muito dinheiro, obviamente, que você tem a atração de pessoas, talvez com uma índole não tão retilínea, que acabam muitas vezes tendo um comportamento inadequado. Está tudo aí para ser investigado e o futuro vai dizer se existem culpados e, caso existam, como se mostra bem provável que aconteça, quem são esses culpados. E a justiça brasileira tem que ter uma autonomia suficientemente capaz de julgar e condenar as pessoas que acabam surrupiando o dinheiro público que necessita de ser aplicado em tantas outras áreas estratégicas e fundamentais do nosso país. Bom, continuando a nossa discussão de energia, que é um ponto muito importante, eu vou comentar um pouco com vocês agora sobre a questão da produção de energia no Brasil. Nós temos uma produção mais baseada em combustíveis fósseis, nós temos uma produção mais baseada em fontes renováveis. Esse gráfico que está aqui atrás, que eu vou explorar ele com vocês logo na sequência do slide, mostra essas informações. Mas eu já gostaria de adiantar algumas dessas informações com vocês. O Brasil ele foge um pouco à regra das grandes economias mundiais. O hemisfério norte, por exemplo, que é muito abundante em carvão, ele tem uma produção energética mais baseada em combustíveis fósseis, tanto na queima do carvão mineral, como do próprio petróleo, do gás natural. O Brasil não. Pelo fato de nós termos uma grande quantidade de rios de planalto, isso acaba influenciando a produção energética com base em hidrelétricas, que acabam sendo fundamentais ao Brasil. E agora, mais recentemente também, com essa massificação da utilização do etanol, que é uma planta, portanto, um combustível renovável, acaba contribuindo de uma maneira muito efetiva para que você tenha um certo equilíbrio no Brasil entre a utilização de fontes não renováveis e de fontes renováveis. Gostaria de cortar para o slide com vocês para que nós possamos observar este gráfico. Vamos trabalhar mais precisamente os dados de 2011 com vocês. No ano de 2011, o Brasil usou aproximadamente um total de 241.100, mas você tem que multiplicar esse número por 100 para que nós possamos encontrar adequadamente. Então, seria mais colocar mais 3 zeros aqui com vocês, que daria 241 milhões de toneladas equivalentes de petróleo e energia, sendo aproximadamente 128 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em fontes não renováveis, como o petróleo, que obviamente ocupa a maioria, seguido do gás natural e também do chamado carvão-vapor. E um pouquinho de urânio aqui lá em Angra, que é muito utilizado também. As fontes renováveis ocupam aproximadamente 112 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. É um número muito próximo um do outro, inclusive, com base na energia hidráulica, com base na lenha, com base nos produtos derivados da cana-de-açúcar e outras fontes energéticas que podem ser consideradas. Voltando aqui à nossa discussão, vocês percebem então o que eu estou dizendo para vocês. O Brasil tem uma produção de energia com base em fontes renováveis muito significativa se comparada a outras grandes economias do planeta, como os Estados Unidos, como a maior parte dos países da Europa, como a China, como a Índia, como o Japão. Isso é um ponto positivo. A produção energética brasileira acaba não sendo tão impactante para a atmosfera como outras produções localizadas em outras áreas do planeta. Bom, terminada essa parte de energia, nós vamos entrar em alguns outros aspectos ligados à dinâmica geopolítica, econômica do território nacional. E um ponto muito importante que eu gosto de trabalhar com todos os meus alunos quando observamos a história do Brasil, a economia brasileira, seria abordar a ideia da estrutura fundiária brasileira. E aí, de antemão, antes de trabalharmos dados dessa estrutura fundiária, torna-se extremamente importante compreendermos o que é uma estrutura fundiária, o que significa uma estrutura fundiária. Esse passa, portanto, a ser o conceito-chave da nossa aula nesse exato momento. E aí eu posso dizer para vocês que quando falamos de estrutura, nós estamos falando de organização. E quando nós trabalhamos com vocês a ideia de fundiária, nós estamos trabalhando o conceito terra.
Conceito terra não na perspectiva de planeta, mas na perspectiva de território, de área, inclusive agrícola. E aí eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Estrutura fundiária brasileira, portanto, é a maneira como a terra, como as áreas rurais do país estão divididas entre as pessoas. E aí existem diferentes formas de estrutura fundiária, como, por exemplo, uma estrutura fundiária mais concentrada e uma estrutura fundiária menos concentrada. Qual é a diferença básica disso? Uma estrutura fundiária concentrada, nós vamos ter grande parte das terras dominadas por um grupo pequeno de pessoas, ou seja, nós vamos ter uma tendência a ter propriedades rurais maiores. Em contrapartida, nós temos a chamada estrutura fundiária menos concentrada, ou seja, a terra vai ser mais fracionada, terá mais donos. E o gráfico traz algumas pistas interessantes sobre como está a estrutura fundiária brasileira na atualidade. Eu gostaria de cortar para o slide com vocês para que nós possamos observar isso. Vamos observar aqui com dados de dois períodos importantes. No ano de 2003 e 2005, de lá para cá mudou pouco, tanto que esses dados foram divulgados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária no ano de 2010. As propriedades brasileiras com uma área inferior a 100 hectares, lembrando que o hectare, pessoal, equivale a 10 mil metros quadrados, ocupavam aproximadamente 85% dos estabelecimentos. Contudo, esse mesmo percentual de estabelecimentos acabava detendo apenas 20% da área do país. Os estabelecimentos entre 100 e 1.000 hectares ocupavam 13% das propriedades, contudo 36% da área, enquanto os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares ocupavam 1,6% das propriedades rurais, mais 43% da área. Observem esse dado, por gentileza. 1,6% das propriedades ocupando 43,8% da área. Voltando aqui à nossa discussão, o que significa dizer isso? Olha o efeito especial no slide. Concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. O que significa dizer isso para vocês? Significa dizer que o Brasil possui uma estrutura fundiária extremamente concentrada. Traduzindo em palavras mais simples para vocês, significa dizer que pouca gente no Brasil tem muita terra, enquanto muita gente no Brasil tem pouca terra. Esse é o cenário, essa é a fotografia. Imagine que seu concurso, que seu vestibular, que seu Enem pergunte as razões para a concentração fundiária no Brasil. E aí nós podemos trabalhar algumas questões que são extremamente importantes. Por exemplo, qual foi a primeira maneira que o Brasil teve, e obviamente se concretizou, de dividir as terras do nosso território? A primeira forma básica que o Brasil teve de dividir as terras no território foi lá no sistema colonial, no período colonial, mais ou menos aí na década de 30 do século XVI, em que o Brasil foi dividido nas chamadas capitanias hereditárias. Eles pegaram a linha do Tratado de Tordesilhas e cortaram ela horizontalmente, transversalmente, separando o Brasil em 15 grandes lotes dados a um determinado donatário, cada um deles recebendo o seu lote. 15 propriedades rurais dividindo o Brasil como um todo, muito diferente, por exemplo, do modelo de colônia de povoamento estabelecido em algumas áreas, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos. O que significa dizer isso? Significa dizer, gente, a título de curiosidade, que determinadas pessoas receberam uma fazenda com uma área muito maior do que o estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho das propriedades. Obviamente que o sistema das capitanias não prosperou, novas divisões foram acontecendo, mas ter terra no Brasil era um privilégio de poucas pessoas. Bom, mais gente foi entrando no território nacional, o Brasil foi sendo ocupado. Em 1850 nós temos mais um capítulo que nos auxilia a entender a concentração fundiária no Brasil, que foi a chamada Lei de Terras de 1850. Essa lei estabelecia que o acesso a terras no Brasil só poderia ser realizado por meio da compra. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Quem tinha grana suficiente para legalizar a compra de uma terra no país? Óbvio que as pessoas que já eram donas de terra. Então, o acesso à terra sendo realizado pura e simplesmente por meio da compra, ou seja, você desmata lá uma área, faz uma picada gigante na mata e regulariza essas terras junto ao governo, pagando ao governo por essas terras, acabou limitando o acesso à terra àquelas pessoas que já tinham muita terra. E isso contribuiu para a concentração fundiária do país.
E mais recentemente, o Brasil é fortemente ligado a uma produção que nós chamamos de agronegócio. E o agronegócio acaba, de uma forma ou de outra, privilegiando a grande propriedade que consegue fazer uma produção em larga escala. Isso acaba sendo determinante para outros processos de concentração fundiária que acabam acontecendo no Brasil, gerando essa estrutura fundiária extremamente concentrada, como nós observamos com vocês dentro desse slide. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Essa estrutura fundiária concentrada, muito desigual, que proporciona um forte êxodo rural dentro do nosso território, um forte deslocamento de pessoas do campo para as cidades, contribui para conflitos? Óbvio, eu tenho certeza que em suas aulas de geografia você já deve ter estudado inúmeros conflitos ligados à questão agrária dentro do território nacional. O estado do Pará, por exemplo, apresenta uma grande quantidade de conflitos. O Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo, também é uma área que apresenta uma grande quantidade de conflitos ligados à estrutura fundiária, à questão da terra no Brasil. O Mato Grosso do Sul tem uma série de conflitos. O estado do Paraná também apresenta conflitos muito expressivos. Enfim, você tem N problemas ligados a essa estrutura fundiária brasileira que acaba privilegiando um grupo pequeno frente a uma grande população que não tem acesso à terra no país. E aí eu listei aqui para vocês alguns dos tipos de conflitos básicos que podem acontecer a partir dessa estrutura fundiária. Por exemplo, a ideia de agronegócio versus a ideia de agricultura familiar. Qual é a diferença básica existente entre esses dois conceitos? O agronegócio, ele na verdade é um termo que abrasileirou o tal do agribusiness, que é um termo originário da língua inglesa, ou seja, a agricultura tratada como um grande negócio. A agricultura tratada como grandes cadeias produtivas, voltadas a atender o mercado internacional, voltada à produção de commodities, que são extremamente importantes. E o agronegócio é uma atividade muito complexa, importante para o país, importante para a geração de riqueza para o país. E ele reúne um grande conjunto de atividades, que nós costumamos dividir em 3 grupos: as atividades pré-porteira, as atividades dentro da porteira e as atividades pós-porteira. Muita coisa está relacionada no agronegócio. Por exemplo, toda a produção de insumos defensivos agrícolas, adubos, sementes, etc. e tal, maquinários, a qualificação de mão de obra, faculdades, por exemplo, que formam agrônomos, veterinários, engenheiros ambientais, técnicos agrícolas, técnicos em meio ambiente, são faculdades e cursos ligados à chamada agropecuária, à produção do agronegócio. Temos a parte dentro da porteira, como por exemplo, o preparo do solo, o plantio, a colheita, a aplicação de defensivos, a adubação, enfim, N coisas que são fundamentais e acontecem dentro da porteira. Mas não acaba por aí, porque depois você tem o pós-porteira, que é o quê? O beneficiamento desses produtos, o transporte desses produtos, o armazenamento desses produtos, a comercialização desses produtos. Quer dizer, o agronegócio reúne um grande conjunto de atividades, fazendo com que o campo se tornasse mais dinâmico. Agora, ele tem também suas contradições, como, por exemplo, contribuir para a concentração fundiária, contribuir para não necessariamente garantir a segurança alimentar de um determinado país. Vamos dar um exemplo clássico. O Brasil bate recordes e recordes na produção anual de grãos. Fala-se aqui entre 2014 e 2015 de uma produção superior a 200 milhões de toneladas de grãos. Muitos desses grãos, soja, que é para abastecer quem? O mercado externo, por exemplo, fazer ração para porco na Índia. E aí muita gente dentro do nosso território passando fome. Será que essa não é uma situação contraditória, passível de debate? E isso tudo, obviamente, faz oposição à ideia de agricultura familiar, que seria uma propriedade menor, geralmente voltada a atividades policultoras, para abastecer o mercado interno, empregar um número maior de pessoas, uma vez que ela também apresenta um grau menor de mecanização. São 2 modelos diferentes, cada um apresenta as suas vantagens. Estou aqui ideologicamente defendendo um deles para vocês? Não, vocês têm toda a liberdade para optar pelo modelo do agronegócio ou pela agricultura familiar. Agora, o governo, enquanto gestor do território, deve saber atender essas 2 grandes demandas da sociedade de uma maneira um pouco mais equilibrada, investindo mais também na chamada agricultura familiar. Tem um programa chamado Pronaf, que é elogiado por muitos e criticados por outros, dizendo que ele não efetivamente contribui para o processo. Mas, enfim, uma distribuição mais equilibrada de atenções
para essas duas maneiras de produzir, evitando conflitos existentes entre essas duas formas de produção no campo. Uma outra coisa que eu coloquei para vocês é o problema do agronegócio versus os movimentos sociais. Quando falamos em movimentos sociais de luta pela terra, lembramos sempre do MST, mas existem tantos outros, como o Mastio, Terra e Pão, enfim, uma série de movimentos sociais. A última vez que eu contei, se eu não me engano, haviam 17 movimentos sociais no Brasil, mas devem existir muitos outros desses movimentos ligados à luta pela terra. É um conflito muito grande. O MST acaba afirmando que muitas dessas áreas destinadas ao agronegócio são terras devolutas, ou seja, terras que estão concentradas nas mãos de grandes proprietários, dos latifundiários, por meio de documentação fraudulenta. E mesmo que elas não sejam com documentação fraudulenta, o movimento social também diz que essas terras, quando produzem em grande propriedade para exportação, não estão efetivamente cumprindo a sua função social. E os movimentos acabam então pressionando o governo a fazer desapropriações, fazendo com que essas terras acabem sendo destinadas a amplos projetos de reforma agrária, que contribuiriam para a fixação do homem no campo, para evitar esse grande êxodo rural, que é a migração de pessoas do campo para as cidades, inclusive incentivando muitas pessoas a retornarem para o campo. É um outro conflito gigantesco que acaba acontecendo. A ideia do conflito da agropecuária versus as terras indígenas é um outro ponto muito importante também que acontece. Ou seja, a sede de lucro, a necessidade de lucro acaba fazendo com que a expansão da fronteira agrícola acabe muitas vezes entrando em conflito com terras indígenas, com áreas delimitadas por lei, protegidas pela FUNAI. E isso, obviamente, gera um conflito gigantesco. Onde começa a terra indígena, onde termina a terra indígena, onde é o direito de um, onde é o direito de outro. A FUNAI, por exemplo, lutando para ampliar as grandes reservas indígenas, as bancadas ruralistas lutando para que o agronegócio possa expandir mais, incluindo mais áreas ao processo produtivo. É um outro problema muito sério a ser resolvido no Brasil. Também o problema dos proprietários versus os posseiros, pessoas que tomam posse de uma determinada área que, em tese, não lhe pertence. E aí, quando são descobertas, realizando a sua produção, são tocadas dessa propriedade, muitas vezes tendo uso de violência em ambos os lados, trazendo muita instabilidade para o campo. Nós estamos muito acostumados a discutir essas questões ligadas à violência nas cidades, mas o campo também acaba sendo palco de uma série de episódios que acabam gerando violência. Uma outra situação também muito importante é a questão da informalidade. Quando eu falo para vocês de informalidade, eu quero dizer para vocês que dentro do ambiente rural acaba até sendo muito mais comum do que nas próprias cidades o chamado trabalho informal. O trabalhador sem registro, o trabalhador que não tem uma salubridade para desempenhar suas atividades, que acaba não gozando de direitos trabalhistas, enfim, uma exploração muito agressiva, muito pesada dos trabalhadores, da chamada mão de obra rural. Inclusive, se vocês observarem no próprio portal do Ministério do Trabalho, a maior parte das empresas dos CNPJs que apresentam o seu nome no chamado cadastro do trabalho escravo no Brasil, que são empresas que acabam de uma forma ou de outra tendo relacionadas à exploração de sua mão de obra com uma coisa parecida com a escravidão, aquele período nefasto da história brasileira, são grandes propriedades rurais, muitas também ligadas a carvoarias, a atividades mineradoras. Então o campo, esses rincões de nosso país, acabam dando origem a espaços de exploração do trabalhador muito significativos. E aí, obviamente, muitas vezes esses problemas acabam sendo encaminhados para situações violentas. O pessoal vai com faca, brigar, com facão, exploração, enfim, N situações com armas de fogo que acabam gerando e criando muita instabilidade dentro do campo. Como resolver isso? Você pode ter uma atuação mais expressiva do governo, equilibrando um pouco mais os investimentos em todas as áreas, fazendo com que a agricultura familiar tenha mais espaço, mas ao mesmo tempo dando atenção para o agronegócio, porque ele merece essa atenção. Enfim, são situações muito polêmicas que eu estou aqui levantando a lebre para vocês. Trabalhando um pouco da ideia da produção agropecuária no Brasil, eu vou destacar aqui com vocês alguns dos principais produtos realizados dentro da agropecuária brasileira. Num primeiro momento eu vou citar alguns desses produtos e na sequência nós teremos um mapa apresentando algumas informações muito importantes. No caso da agricultura, quais são alguns dos produtos que se destacam dentro do Brasil? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte:
Como o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, mais de 4.000 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste, nós somos considerados um verdadeiro celeiro agrícola do planeta, um grande produtor de comida. E a variação climática do Brasil vai permitir também a produção de itens de uma diversidade muito significativa. Por quê? Nós temos áreas no Brasil mais secas, nós temos áreas mais úmidas, nós temos áreas mais quentes, nós temos áreas mais frias, possibilitando ao Brasil produzir uma gama muito significativa de produtos. E é isso que eu vou observar com vocês a partir de agora. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de soja, é um grande produtor de milho, é um grande produtor de café, um grande produtor de cacau, algodão, cana-de-açúcar, feijão, arroz, mandioca e trigo. Lembrando só a título de curiosidade, essa é uma pergunta muito cobrada em concursos, o trigo nós não somos autossuficientes. O trigo é uma planta que exige temperaturas mais amenas, nós não temos vastas áreas de temperaturas amenas dentro de nosso território, e essas áreas geralmente são encontradas no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, algumas pequenas partes do Mato Grosso do Sul e São Paulo, que não atendem toda a necessidade de trigo no nosso país. Lembrando que trigo é matéria-prima básica para bolacha, para macarrão, para pães em geral, bolos, quer dizer, é um produto muito encontrado dentro da cesta básica brasileira. E aí nós acabamos importando muito trigo. Importamos trigo da Argentina, importamos trigo dos Estados Unidos, importamos trigo do Canadá. Lembrando, né, que existem tantos outros grandes produtores do mundo. A Rússia, por exemplo, também é um grande produtor de trigo. Mas nós somos grande destaque na produção desses itens. Soja, por exemplo, atende nosso mercado externo e garante exportação. Milho garante mercado externo e garante exportação. Café, cacau, o algodão, a cana-de-açúcar, que atende tanto a questão da produção do açúcar, mas também é muito utilizada para a produção do etanol. Feijão, arroz, mandioca, que são produtos típicos da nossa cesta básica, do padrão alimentar brasileiro. E na pecuária nós temos várias delas. O amplo destaque está na chamada pecuária bovina. Tanto a produção de corte, que é aquela destinada basicamente para a produção da chamada carne, como a pecuária leiteira, como o próprio nome diz, a produção de leite. Além do Brasil ser um grande exportador de carne de porco, também nós temos uma produção muito grande de carneiro, tanto para lã como para obtenção de carne, cavalos, que são utilizados inclusive como ferramenta de trabalho, aves, tanto para corte como para postura, ou seja, para ovos, caprinos, muito forte no Nordeste, bubalinos, a ideia do búfalo, que também é muito importante dentro de nosso território. Na sequência, eu tenho uma figura com vocês que eu gostaria de cortar para o slide para que nós possamos observar, que mostra características do setor agropecuário brasileiro. Fala-se de uma produção entre 2010 e 2011. Ela não é a figura mais atualizada, mas ela traz alguns dados muito importantes para vocês. Por exemplo, soja. Soja é uma leguminosa muito importante e nós temos um destaque gigantesco para o estado do Mato Grosso. Tem também no Mato Grosso do Sul, tem também no Paraná, mas o maior produtor acaba sendo o Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, só no ano de 2011, o Brasil colheu 74,8 milhões de toneladas, sendo que o maior estado, como eu disse para vocês, foi o Mato Grosso. Desses 74 milhões, mais de 20 milhões foram produzidas no respectivo estado. O café. Café é extremamente importante também. O Brasil produziu 43 milhões de sacas de café. O maior produtor foi o estado de Minas Gerais, com mais de 22 milhões de sacas. Lembrando que o Paraná já foi um grande produtor, o sul do Brasil já foi um grande produtor, mas dada a grande incidência de geadas, o café acabou migrando para outras áreas, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Cana-de-açúcar. O Brasil colheu mais de 624 milhões de toneladas na safra de 2011, com amplo destaque para o estado de São Paulo, com quase 360 milhões de toneladas colhidas. O milho, 57 milhões de toneladas colhidas. Destaque para o estado do Paraná, com mais de 12 milhões de toneladas. E a carne bovina, mais de 21 milhões de animais abatidos na safra 2011. O estado do Mato Grosso do Sul com o maior número de abates, ou seja, aproximadamente 4,3 milhões de abates. A fonte para essas informações, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Notem então que estamos falando de uma grande potência agropecuária.
produtos que são verdadeiros commodities, ou seja, padronizados com grande valor internacional, consumidos internacionalmente, como a própria cana para produzir o açúcar, o milho, soja, carne de boi, enfim, produtos extremamente importantes em que o Brasil ocupa uma posição importante no cenário internacional. Esse mapa aqui seria um exercício hard, galera, seria um exercício pesado, um exercício forte nesse assunto, que é a questão da aplicação de uma técnica cartográfica para interpretarmos essa informação. Esse exercício aqui, ele utiliza a técnica da anamorfose, que é uma técnica cartográfica que desconsidera a área real da área mapeada, do espaço mapeado, para apresentar esta área proporcional à informação que quer ser mapeada. No nosso caso aqui, nós temos dois mapas que representam a chamada produção agrícola e que mostram, eu gostaria de cortar aqui para o slide com vocês, dois Brasis muito diferentes. Se vocês olharem um mapa completamente distorcido como esse, e vocês podem perceber que a relação é com o território brasileiro, vocês vão perceber que nós estamos falando de uma técnica cartográfica chamada de anamorfose, ou seja, as formas são distorcidas, as proporções são distorcidas para que você valorize a informação mapeada. Ambas estão associadas à produção agrícola. E o que eles querem dizer com isso? O primeiro mapa mostra uma produção agrícola que nós chamamos de patronal. O que é essa produção patronal? É aquela em que a propriedade privada tem um dono e você tem um emprego de mão de obra. Nesta daqui nós temos a chamada mão de obra familiar, ou seja, aquela área que é explorada pelos membros da própria família. E como nós chegamos à conclusão que este mapa mostra a produção agrícola de maneira patronal e este mapa mostra a produção agrícola de maneira familiar? O Nordeste tem por característica uma exploração das terras com base em mão de obra familiar. O Centro-Oeste, por sua vez, tem as grandes fazendas do agronegócio. Notem que o Centro-Oeste é muito grande no mapa da agricultura patronal e muito pequenininho no mapa da agricultura familiar, em oposição ao Nordeste, que se apresenta muito mais tímido na patronal e muito mais expressivo na agricultura familiar. Ou seja, o Brasil é muito grande, o Brasil acaba sendo muito diverso no que se produz e como se produz. E esse mapa tentou mostrar um pouco dessas relações para vocês. A título de curiosidade, só para finalizar as nossas informações, eu tenho aqui também alguns dados relativos a 2011, que acabam sendo dados relativamente atuais e mostram, obviamente, os valores hoje são um pouco diferentes, mas mostram a importância da agropecuária para a balança comercial brasileira. Essas figuras que eu vou mostrar para vocês, essa figura especificamente, ela apresenta os principais produtos que foram alvos de exportação no mercado brasileiro. Traduzindo, coisas que foram produzidas dentro do Brasil e enviadas para o mercado externo. Vamos observar se existem alguns produtos agrícolas na lista dos principais? Gostaria de cortar para o slide com vocês para que nós possamos observar. Principais produtos exportados pelo Brasil nos últimos 12 meses. Isso seria mais ou menos entre maio e abril de 2010 para 2011. Observem, por gentileza, o efeito especial. Terceiro produto, grãos de soja mesmo triturados. Quarto produto, açúcar de cana bruto. Sexto produto, café não torrado, não descafeinado em grãos. O sétimo, bagaços e outros resíduos sólidos extraídos do óleo de soja. Nono produto, pedaços e miudezas comestíveis de galos, galinhas congelados. Décimo produto, carnes desossadas de bovino congeladas. 11º produto, outros açúcares de cana, beterraba, sacarose, etc. e tal. 14º, carnes de galo, galinha não cortadas em pedaços. O 16º, milho. 18º, o fumo. Ou seja, de uma lista de 1 até 22 produtos, nós temos o terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo, o nono, o décimo, o 11º, o 14º, o 16º e o 18º, todos eles ligados à agropecuária. Daí a importância da agropecuária para as atividades econômicas na atualidade.
muitos desses produtos acabam colaborando para compor a pauta de exportações do país, gerando muitas divisas para o nosso território. O próximo assunto que eu tenho a trabalhar com vocês é a ocupação do território do Brasil, que é um outro assunto muito importante. Vamos entender um pouco como se deu a ocupação do nosso território, hoje com esses mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que agrupam aí dentro dele uma população superior a 200 milhões de habitantes. Fomos sempre assim? Obviamente que não. Tudo é fruto de uma enorme evolução histórica, e é isso que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora. Essa primeira figura, por exemplo, ela mostra que o Brasil foi alvo de um grande processo de migrações externas, ou seja, pessoas que vieram de fora e adentraram ao Brasil. Quem são essas pessoas? A gente pode dizer que a composição inicial do Brasil, ela se deu pela combinação entre povos nativos, no caso os indígenas que habitavam o território brasileiro, mais uma forte entrada de europeus, estes sob a característica de colonizadores, também com a participação da chamada mão de obra escrava, que no caso do Brasil foi amplamente dominada por negros que vieram sobretudo do continente africano. Essas foram as primeiras grandes levas migratórias que auxiliaram na composição do nosso território. Ou seja, em grande parte da história do Brasil, a ocupação do nosso território se deu pela entrada de imigrantes. O crescimento de nossa população, inclusive, se deu pela entrada de imigrantes em nosso território. Mais recentemente, nós temos a formatação daquilo que nós entendemos como Brasil, não somente influenciada pela entrada de imigrantes, mas também por movimentos internos do país. Ou seja, pessoas que se deslocavam de determinadas regiões para outras regiões. Se você pegar, por exemplo, lá no século XVIII, com a decadência de algumas atividades ligadas ao Nordeste açucareiro, muita gente deixou aquela área e rumou o sentido sul do país, sobretudo nas áreas produtoras de recursos minerais no estado, que posteriormente, inclusive, foi chamado de Minas Gerais. Posteriormente, o café na região sudeste também atraiu uma leva muito grande de pessoas para aquela região, tanto de pessoas que se deslocavam internamente no território, como de pessoas que vinham de fora do Brasil para trabalhar nessas localidades. E aí, mais recentemente, algumas migrações que ajudaram a entender o porquê que o Brasil passou a ser ocupado de uma maneira mais uniforme do que em outros momentos. Nós vamos observar, inclusive, na sequência da aula, que a ocupação do território brasileiro é extremamente desigual, só que muito mais equilibrada do que em outros momentos em que não existia praticamente ninguém em determinados espaços. Na década de 60 e 70, por exemplo, falando das migrações internas, gostaria de cortar para o slide com vocês, nós percebemos que o Nordeste brasileiro acaba se configurando como uma enorme área de repulsão populacional, com pessoas se destinando ao centro-sul do país e ao norte do território. Mas vocês podem perceber que já se iniciava também o movimento de pessoas na chamada expansão da frente pioneira ou expansão da fronteira agrícola, sentido centro-oeste e posteriormente norte do nosso território. Isso ficou mais evidente ainda nas décadas de 70 e 80, quando intensificou-se de uma maneira muito expressiva a migração de pessoas para essas novas regiões, notadamente o centro-oeste e também o norte do nosso país. A primeira figura mostrando os processos iniciais do Nordeste, entendido enquanto um grande espaço de repulsão para outras localidades. Note que já tinha uma setinha migrando aqui para a região de Brasília, porque ela acabou atraindo muitos dos chamados candangos nordestinos que foram trabalhar nessas áreas do território. Então aqui nós já observamos que a ocupação do território está muito associada à ideia de migração, ou seja, o movimento de pessoas no território em busca de novos espaços para realizarem a sua moradia, suas atividades econômicas, etc. O Brasil teve uma forte contribuição da entrada de imigrantes na composição inicial de seu território e, mais recentemente, nós temos uma contribuição mais forte das migrações internas, como a expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste e para o norte, o êxodo rural, a saída de pessoas da área urbana para a área rural, enfim, N atividades ligadas a esse setor. Um ponto importante que eu gostaria de dizer para vocês. O Brasil hoje, ele recebe novos imigrantes, que não é aquela imigração tradicional de italianos ou de mão de obra escrava que vinha para o Brasil,
nós temos alguns grupos que se destacam na ocupação do território brasileiro na atualidade. Não na mesma quantidade das grandes levas de imigrantes do final do século XIX, início do século XX, mas representando uma situação que deve ser analisada com muito carinho. Por exemplo, nós temos uma entrada muito grande de senegaleses no Brasil, nós temos uma entrada muito grande de bolivianos, de paraguaios, de haitianos, de sírios, que procuram no Brasil oportunidades nessa economia que se mostra cheia de oportunidades. Alguns deles fugindo da pobreza em seu território. O Haiti, por exemplo, uma pobreza monstruosa, um país muito devastado por um grande terremoto. Os paraguaios e bolivianos buscando os salários brasileiros, que são muito superiores àquilo que é pago em seus países de origem, assim como os senegaleses. Os sírios fugindo dos conflitos existentes entre o governo do Bashar al-Assad e a população civil, e agora mais recentemente também fugindo das perseguições do grupo terrorista Estado Islâmico. Quer dizer, o Brasil acaba sendo alvo de uma série de pessoas que migram por N motivos ao território nacional. Aqui tem uma pergunta que é típica de geografia, que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é a característica do país ser populoso, porém do país não ser povoado. Notem que nós temos dois conceitos muito diferentes a serem abordados. Qual é a ideia de país populoso? Quando falamos de país populoso, nós temos que observar o conceito que nós chamamos de população absoluta. Essa é a ideia de país populoso. Traduzindo, a população absoluta nada mais, nada menos é do que você contar o número de habitantes existente em uma determinada localidade. Quando você trabalha o conceito de povoamento, você já vai observar uma outra ideia, que é a ideia que nós chamamos de população relativa. População relativa nada mais, nada menos é do que a chamada densidade demográfica, ou seja, geralmente medida, aferida, com base em número de habitantes dividido pela área, que costumeiramente aborda-se com base na unidade quilômetro quadrado. O que nós percebemos basicamente do Brasil? O Brasil é um país populoso. Por que ele é populoso? Porque ele possui 202 milhões de habitantes, dados de 2014. 202 milhões de habitantes. Perdão. Somos o quinto país mais populoso do planeta. Perdemos apenas para quem? Perdemos para a China, que tem uma população oficial superior a 1 bi e 300 milhões, para a Índia, perto de 1 bi e 200 milhões, para os Estados Unidos, com mais ou menos uns 315 milhões, para a Indonésia, com algo em torno de 240 milhões, e o Brasil vem na quinta posição, com 202 milhões, seguido aí por o Paquistão, Bangladesh e outras áreas do nosso território. Quando eu falo de população relativa, bom, vamos primeiro definir o populoso. O Brasil é populoso, portanto, porque tem uma elevada população absoluta. Quando nós falamos em população relativa, o Brasil acaba sendo um país não povoado. Porque quando você divide esses 202 milhões de habitantes pelos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, você vai chegar a uma densidade demográfica pouco superior aí a 23 habitantes barra km quadrado. O que significa isso? É uma densidade demográfica muito pequena. Nós temos uma população grande, mas nós temos um país muito grande também. Quando você divide por quilômetros quadrados, o divisor daquela conta são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, fazendo com que nós não tenhamos, então, uma grande população relativa. Mônaco, só a título de curiosidade, tem mais de 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. Só a título de curiosidade para vocês observarem. Tantos outros têm mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, 700, 800, 900 habitantes. E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Observem isso daqui. Essas áreas mais claras no mapa, elas vão representar verdadeiros vazios demográficos, que são espaços do país que apresentam uma densidade demográfica ainda menos expressiva, se comparada a essa faixa litorânea. Vocês podem perceber que essa faixa que se estende a algumas centenas até de quilômetros do litoral são verdadeiros formigueiros humanos, ou seja, espaços onde a densidade demográfica é muito maior do que isso. Isso que eu apresentei para vocês, 23 habitantes por quilômetro quadrado, é uma média entre áreas que vocês podem perceber mais escuras, apresentam uma elevada densidade demográfica, áreas, por exemplo, como as regiões de Fortaleza, como as regiões de Recife, como as regiões de Salvador,
como Rio de Janeiro, como São Paulo, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, que são áreas que têm uma densidade mais elevada. Mas você pega, por exemplo, áreas do Pantanal, áreas pertencentes ao grande bioma amazônico, em que a densidade vai ser muito menor, dando esta média que coloca o Brasil numa condição de país populoso, contudo, não povoado. Vocês podem perceber pela listagem dessa informação que eu observo com vocês.